Philodendron glorioso. Essa, sem sombra de dúvidas, é minha planta favorita. O Philodendron glorioso, pelo próprio nome, a gente já espera muita coisa dele, e é de se esperar mesmo. Ele tem essa folha com formato de coração e a folha dele é meio aveludada. Quando ele pega um pouco mais de claridade, essas bordinhas assim da planta ficam mais vermelhinhas, sabe? Então dá um contraste bem legal. E uma coisa que eu sinto muito nessa planta é um cheirinho. Essa planta tem um cheiro assim de frescor, como se fosse um bálsamo, sabe? Eu reparei isso no outro vídeo que eu fiz do transplantio dessa planta para um vaso retangular, não essa, né? Um outro indivíduo que eu tenho, essa é a segunda planta que eu tenho, pra vocês verem tanto que eu gosto dessa planta. Eu fiz o transplantio e veio um cheiro muito gostoso de coisa fresca, é muito legal. Bom, em relação à umidade dessa planta, como a maior parte dos filodendros, essa planta não precisa de uma umidade muito grande no solo. Ela gosta sim de um espaçamento entre regas. Então a regra dessa rega é: secou o solo, espera de 1 a 2 dias e depois você vai e molha. Ela gosta desses períodos assim de um pouquinho mais de um pouquinho mais de estresse hídrico no solo, não muito, mas um pouquinho mais. Então secou, 1 ou 2 dias você vai e seca. Essas dicas como essa, espera 1 ou 2 dias, quando regar e quando adubar, estão disponíveis no e-book que eu lancei. O link tá aqui embaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. Se você quiser, vai lá e garanta já o seu. Essa planta, ela tem esse formato de coração. Ela ainda tá pequena. Essa aqui tá pequena. A planta ela chega a ficar mais ou menos assim, cada folha dela. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma nascendo aqui, ó. Vou virar para vocês verem. Ela nasce com um verdinho bem mais claro, ela vai escurecendo com o passar dos dias e a folha bem fininha. Em relação ao solo, o solo dessa planta deve ser bastante solto. Eu uso mais ou menos uma mistura parecida com o que eu uso para suculentas, uma mistura bem airada, com bastante perlita, bastante matéria orgânica, porque é uma planta tropical da família das aráceas, mais uma aí arácea para você ter na sua coleção. O solo tem que ser bastante solto para ele não reter água. O Philodendron é uma planta que tem muita resistência, mas se você encharca demais o solo, como ele não consome muita água, o solo vai ficar muito encharcado e vai desenvolver fungos, e isso pode causar doença na sua planta. Por falar em fungos, essa planta ela não é muito suscetível a pragas e doenças, ela é uma planta bastante resistente. Se você está começando a sua Urban Jungle, pode começar usando uma planta como essa. Mas ela tem algumas pragas que atacam ela se a gente não for mais comedido na hora de regar a planta. Uma delas é o fungo, que dão alguns pontinhos amarelos. Essa aqui não tem, graças a Deus, tá bem saudável. Dão uns pontinhos amarelos, umas bolinhas amarelas começarem a aparecer assim na folhagem, é fungo. Ou então ácaros. Os ácaros, microácaros, são muito comuns de atacar essa planta, caso você deixe essa planta em excesso estresse hídrico, dando muita água para ela sempre, ela vai ficar no estresse, vai desenvolver doenças. Em relação à luminosidade, não é uma planta que você pode deixar pegando a luz direta. Você tem que deixar uma luz indireta, um lugar bastante claro, ela vai agradecer muito. Colocou numa luz direta, pegando o sol assim direto, ela vai começar a desenvolver queimaduras na folha, porque ela é uma planta de meia sombra. Ela pode ser cultivada em um vaso redondo como esse, ou num vaso retangular. Eu tenho uma outra que está num vaso retangular e essa que está no vaso redondo. Vou deixar essa aqui por algum tempo, porque essa chegou para mim tem 1 semana só, então eu vou esperar aí mais uns 2, 3 meses para mudar também para um vaso retangular, porque ela cresce para frente. Ela vai soltando as raízes dela para frente e num vaso redondo, eventualmente, ela vai bater assim na beirada na beirada do vaso e isso pode estragar. Deixa eu ver, umidade na folhagem é uma planta que gosta muito de umidade, então se você tem um umidificador, pode juntar essa planta aí perto de outras e deixar o umidificador rolando, porque na folhagem ela gosta de bastante umidade, inclusive para se desenvolver e ficar maior e soltar mais facilmente as folhagens novas. Se você quer saber sobre essa e mais outras 248 plantas, não deixe de adquirir o seu e-book que está no link aqui embaixo. Tchau!